Ok, sou o historiador Carlos Castro e vamos agora conhecer uma personagem importante do nosso protestantismo no estado do Ceará. Vamos conhecer Manuela de Lima Moraes, uma pioneira da Igreja Presbiteriana Independente e que permitirá, com a sua biografia, a gente conhecer um pouco da fortaleza do início do século XX, já que estamos falando de 1907, ano em que foi oficialmente registrada o nascimento desta igreja tão pioneira aqui no nosso estado do Ceará. Eu vou falar com calma, já que o nosso vídeo é história. História a gente não pode falar correndo, porque senão a gente se perde nos contextos, nas datas, nas principais informações. Com certeza, esse tipo de assunto não atrai muita gente. É conhecimento, é história, mas que ele vai gerar pouco mais de 200 visualizações, mas ele será muito útil para quem vir visitar o Museu do Protestantismo do Ceará, já que nós temos aqui no arquivo do nosso museu uma peça, um objeto raríssimo que foi doado por seu filho, o nosso amigo Carlos Moraes, isto em 2012 que ele fez essa doação, que é de uma caneta tinteiro, mais conhecida como bico de pena, né? E essa caneta, segundo Carlos Moraes, ela adquiriu por volta de 1902. Ela é raríssima, muito antiga, e ele fez questão de dizer que a pena dela, o local aonde você faz a escrita, é de ouro, ok? Então, ela é muito valiosa. Então, nós vamos conhecer um pouco da história da nossa pioneira e conhecer também a fortaleza daquela época em que ela veio residir. Vamos por ponto, né? Uma pergunta que a gente talvez já faça é a seguinte: historiador, qual era mais ou menos os habitantes da época em que a Manuela de Moraes residia em Fortaleza? E era uma informação que eu não teria se não tivesse pedido o Miguel Ângelo de Azevedo, mais conhecido como Nirês, para prefaciar um livro que eu escrevi. E ele faz um relato da Fortaleza de 1914. E nesse relato, ele vai informar que Fortaleza, em 1914, tinha entre 72 mil a 73 mil habitantes. Isto quer dizer que de 14 para 7 era muito menos. Fortaleza, talvez a gente pudesse colocar uma cifra de 50 mil, 45 mil, não sei. Mas, em comparação daquela Fortaleza daqueles dias para a Fortaleza atual, que já passam de 2 milhões de habitantes,
era uma fortaleza muito pequena e era tão diminuída, era tão pequena a cidade naquela época que o local onde ela residia era conhecido como subúrbio de Fortaleza, né? Então, a nossa irmã Manuela de Moraes, ela era filha de um caixeiro viajante que atendia pelo nome de Lima. Sobre sua mãe, não tem explicação. O filho dela não obteve explicação. Ela falava que havia nascido na ilha de Cuba, em uma ilha de Cuba, né? Nascida em uma ilha de Cuba, que naqueles anos pertencia à Espanha. Isso no ano de 23 de julho de 1877. Foi o ano em que nasceu a pioneira. Quando ela veio para Fortaleza, ela fixou residência na rua 24 de Maio, sem número. Só então é que ela vai conhecer um viúvo por nome de Antônio Laurindo, e que ela veio contrair núpcias com Antônio Laurindo. E Antônio Laurindo, ele havia feito a profissão de fé na igreja presbiteriana. Eles se casaram na igreja presbiteriana, isso, presbiteriana independente. Ele era proprietário de um depósito ali naquela região, naquela localidade. E quando a igreja presbiteriana independente teve sua fundação no dia 26 de março de 1907, pelo pastor presbiteriano Manuel Francisco do Nascimento Machado, o Antônio Laurindo cedeu parte de suas terras vizinho ao seu depósito para que fosse construída uma pequena salinha, né? Um templozinho muito pequeno para os irmãos se congregarem. Então foi neste local, neste endereço, que eu quero passar para vocês, o endereço aonde funcionou esse primeiro templo da Igreja Presbiteriana Independente, que foi na Rua Princesa Isabel, número 35. Era exatamente o endereço aonde residia o casal, né? Manuela de Moraes e Antônio Laurindo. Pois muito bem, trazido essas informações, essas notícias, que por sinal tem a sua descrição feita pelo nosso irmão Carlos Moraes e Silva, que é o nome dele, né? Ele escreveu um pequeno livreto por nome de Pelos Caminhos do Meu Universo. E ali ele transcreve um pouco da história da sua mãe, e ele me repassou esses detalhes, né? Como eu tenho uma pesquisa muito ampla na questão da Igreja Presbiteriana Independente, esses relatos da fundação da Igreja Presbiteriana, eu tenho aqui nos jornais da instituição, que é chamado de o Estandarte, e a gente tem esses registros aqui no arquivo do museu desses acontecimentos que marcaram a história da nossa irmã Manuela de Moraes. Ela veio falecer no dia 8 de maio de 1954.
E entre os trabalhos de evangelização que ela desempenhou aqui em Fortaleza, em 1925, eles atuaram ali naquela localidade da Emboaca, aonde nasceu a Assembleia de Deus em 1931. Já em 1925, isso aí fica mais para se mais na frente alguém, né? Alguém se sentir usado para escrever a história, dar continuidade à escrita, né? Da história do protestantismo aqui no Ceará. Eu estou trazendo os detalhes que foram repassados através da história verbal. O Carlos Moraes me falava que a irmã Manuela fazia uso de uma canoa para atravessar o rio Ceará, né? Ali que é onde tem um encontro com o mar, né? Na Barra do Ceará. E elas cruzavam aquele rio em uma canoa, e do outro lado, que vem ser exatamente a Emboaca, uma localidade de Soure, que hoje a gente conhece como Caucaia, né? E então eles evangelizaram toda aquela região. Existiam muitos crentes da Igreja Presbiteriana Independente ali naquela região, quando a Assembleia de Deus se firmou a partir de 1931 com o velho Jaca, né? O velho Jaca, que trabalhava numa salina de um cidadão por nome de Adriano, né? De Adriano, alguma coisa que eu não lembro o nome, né? Antônio Adriano. Então, a história da irmã Manuela de Moraes passa por esse contexto, e esses dados biográficos da irmã Manuela de Moraes vão ficar registrados e são úteis para que a gente conheça a história dessa pioneira, ok? Ela quando conheceu o senhor Antônio Laurindo, né? Ela era órfã e os pais já haviam falecido. O casamento dela foi muito rápido, né? Ainda bem que Deus colocou esse homem na vida dela para ampará-la, ok? O filho dela diz que tudo transcorreu dentro dos trâmites legais, né? Tudo dentro do formato cristão, né? Após as núpcias, eles foram morar na rua Castro e Silva, que naquela época era chamada de Rua das Flores, esquina da Avenida do Imperador. Tempos depois é que eles vieram residir na Rua Santa Isabel, que hoje é a Princesa Isabel, no número 35. Ele fala ainda que nesse inteirinho a família foi crescendo, ela ainda teve 21 partos, e desses filhos que nasceram, 18 vingaram, né? Houve bons casamentos, muitos netos, bisnetos. Parte da minha infância, o Carlos Moraes fala aqui no texto, que parte da infância dele e toda a mocidade foi educado e sustentado exatamente pela sua avó, né? No caso aqui, a nossa irmã Manuela de Moraes. Tudo que ele informa aqui, que tudo que ele sabe hoje deve a ela. Se não fosse mais adiante é porque, ou se ele não chegou mais adiante é porque a situação financeira não permitiu. Mas ele teve uma boa educação por parte desta pioneira. E assim fica a história dessa personagem que também faz parte da história do Museu do Protestantismo do Ceará. Muito obrigado
por conhecer o nosso canal, por se inscrever, por compartilhar. E em breve estaremos com as portas do museu abertas, né, para você conferir esses objetos e também parte da história de muitos pioneiros que nós temos aqui no nosso museu. Fiquem todos com Deus e muito obrigado. Que Deus abençoe.